Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estaremos dando continuidade à nossa série sobre o reino Animalia. Vamos falar especificamente do filo mais primitivo dos assim chamados vermes. Quem são esses animais? São animais do corpo fino, alongado e que não possuem patas. Mas os vermes mais primitivos são os plateumintos. E eles têm este nome porque possuem o seu corpo achatado. Para saber mais sobre esses caras, fique aqui com a gente. Mas não esqueça, já pegue o seu caderno, sua caneta, sua xícara de café, prepare um espaço adequado para o seu estudo e vamos aprofundar no conteúdo. Mas primeiro, não esqueça de já deixar o seu comentário com dicas e sugestões para nós, bem como marcar sua presença aqui. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso também a este conteúdo. E o mais importante de tudo, se ainda não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. E para entender mais sobre este fantástico filo, vamos aprofundar no conteúdo. Eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, no meio da Amazônia brasileira. Então, galera, deixo já aqui 3 perguntinhas que podem nos ajudar a entender como a questão das verminoses estão vinculadas à questão de saúde. Primeira questão: todo verme provoca doença? Segundo, se provoca, como prevenir estas doenças? E terceiro, como erradicar as enfermidades por verminose? Então, mas entrando especificamente no conteúdo, vamos conhecer um dos plateumintos mais famosos do livro de biologia, que vocês já viram, já ouviram falar em nossas aulas. Eu digo já ouviram, porque vocês viram no livro didático e ouviram em nossas aulas, mas talvez ainda não tenham visto ainda a imagem dele do ponto de vista tridimensional, numa filmagem realista. Então, para a gente ver esses caras e mostrar de quem eu estou falando, olha lá o vídeo do cara, gente, como eles são interessantes. Então, eu estou falando especificamente desses caras aí, que são então, olha lá, que são então as planárias, galera. Olha a carona da bicha aí, ó. Isso daí que está aparecendo, que apareceu na frente da planária, é os ocelos. Eles não são olhos propriamente dito, nós vamos ver melhor. Mas olha a infestação aí em cima de uma pedra. Eles se reproduzem muito. Vocês já viram isso em aulas de reprodução assexuada, né? E aí está uma forma de reprodução assexuada sendo induzida em laboratório. O rapaz está cortando ela, e ao cortar ela, você sabe então que aí ela não morreu, né, galera? Ela simplesmente, ele está cortando aí, cortou em 4 pedaços e vai virar a partir daí 4 planárias. Olha lá, não emenda de novo, né? Ele vai se regenerar, tá vendo ali? Essa parte aí dos ocelos, e ali vai virar novamente uma cauda. E aonde no meio, onde foi cortado ao meio, vira uma cauda, e vira também a cabeça com os ocelos. Aí só acelerando o processo para a gente verificar melhor como é que essas células vão trabalhando e por mitose irá formar o corpo novamente da planária e está aí ela sendo formada, né? Galera, não é fácil não, olha. Quer dizer, talvez seja fácil, né? A vida de uma planária, porque é quase imortal. Quase imortal. Tem gente que pergunta assim, professor, como é que eu faço para matar um bicho desse?
Ela não morre cortando, né? Mas se eu esmago ela, passo com um trator de esteira por cima dela, queimo ela com um maçarico, como ela, enfim, tudo isso daí vai matar a planária. Bem como ela morre de fome, tem planárias que são aquáticas, se eu tiro ela da água, ela vai morrer também, por desidratação, enfim. Ela só não irá morrer se eu, então, cortar a planária, porque aí ela vira várias outras planárias. Olha aí, interessante a regeneração. Muito 10, né, galera? Muito bacana. Então, para quem não conhecia aí, tá aí a planária e ainda se regenerando. Beleza? Galera, eu vou ainda mostrar planárias marinhas, que são até bonitas, são muito bonitas, mas isso já fica, então, para a gente ver ao longo do nosso vídeo. Então, se você quer ver ainda as planárias marinhas, continue aqui com a gente, que vamos ver isso e muito mais. E finalizo, então, aí com a carinha bonita da nossa planária. Ela é até bonitinha, né? Fala sério, é bonitinha, ok? Mas para a gente entender melhor, olhando essa imagem tridimensional da nossa planária, vamos então com isso aprofundar no conteúdo. Então, galera, como características gerais do filo, eu trouxe para vocês uma primeira, que é aquela que dá nome ao filo, que é justamente plateuminto. O que significa isso? Vermes achatados. Estes caras, então, eles são achatados, todos eles, dorso-ventralmente. O que significa isso? Dorso é a parte das costas e ventral é a parte da frente. Então, eles são achatados nesse sentido, dorso-ventralmente. Não igual a alguns peixes, como, por exemplo, pacu, né? Você lembra dele? Ele, então, é achatado lateralmente. Esse daqui não, é achatado dorso-ventralmente. Uma outra característica deste filo que é importante é que nós temos indivíduos que são parasitas e indivíduos que possuem vida livre. Veja, aqueles que provocam doença são os parasitas. Então, nós já temos uma primeira pergunta daquela lá do início do vídeo sendo respondida, não é isso? Ou seja, nem todos os vermes é, então, um provocador, vamos assim dizer, de doenças. Beleza, galera? Só os parasitas vão provocar doença. Uma outra característica ainda, não é bem uma característica, mas são os principais representantes. Quem são eles? Nós temos a planária, é a mais famosa, né? Vocês conhecem muito bem, viram agora o vídeo lá inicialmente na codificação. Depois nós temos a solitária, que é a tênia. Esse é um parasita, provoca doença, e uma outra doença provocada também, que é pela esquistossomose. Veja, cada um desses que eu falei pertence a um grupo diferente que nós vamos analisar. Então, vamos aprofundar depois naqueles grupos que nós chamamos classes. Mas antes, para as características genéricas do grupo como um todo. São elas. Nós temos... Esses animais são diferentes, por exemplo, dos poríferos. Poríferos que não possuíam, por exemplo, simetria. Alguns poucos possuíam, mas era simetria radial. Nos quinidários, a maioria com simetria radial. E esses indivíduos agora possuem uma novidade evolutiva. Eles possuem a simetria bilateral. O que é isso? Os dois lados desse cara são iguais. Ou seja, se eu passo uma linha imaginária no meio do corpo do indivíduo, eu tenho dois lados iguais, assim como nós. Dois olhos, né? Duas narinas, dois braços, duas mãos, duas pernas, enfim. Isso se chama simetria bilateral, que é o caso, por exemplo, dos plateumintos. Já não é o caso dos poríferos nem dos quinidários. Esses indivíduos também eles são o que nós chamamos de triblásticos. Lá nos poríferos nós tínhamos indivíduos, lembra, ablásticos, ou seja, sem tecidos verdadeiros. Cada célula com uma certa independência, por isso inclusive seriam células totipotentes, que uma célula já poderia dar origem a um indivíduo. Nos quinidários, esses já eram diblásticos, ou seja, já com tecidos verdadeiros.
porém possuía apenas 2 folhetos germinativos, que nós chamamos a endoderme e a ectoderme. Esses caras eles já são triblásticos, ou seja, eles já possuem 3 folhetos germinativos. Na origem deste cara como embrião, eles vão possuir a endoderme, que é a pele de dentro, eles possuem ainda a mesoderme, que é a pele intermediária, e ele possui ainda uma camada de célula externa chamada então de ectoderme. Cada um desses tecidos, que eu chamei de pele, mas não é bem assim, tá? Cada um desses tecidos, cada um desses folhetos que formam o corpo desse indivíduo quando ele é um embrião, dará origem a uma estrutura diferenciada quando o cara se desenvolve e cresce um indivíduo adulto. A isso nós chamamos então de indivíduos triblásticos, que possuem 3 folhetos germinativos, tranquilo? Nós temos ainda uma outra característica desses caras, é que eles são ainda acelomados. Lembra lá dos poríferos? Ixi, eu não poderia nem considerar acelomados, mas posso dizer acelomados, né? Mas não tem nem tecido verdadeiro, como é que eu vou chamar de acelomado? Mas enfim, eles tinham uma cavidade interna chamada diátrio, né? Em cima estava o ósculo, que é a abertura para a parte externa, por onde sai a água depois de filtrada, mas não tem uma estrutura interna que eu poderia chamar de celoma. O que é o celoma, professor? Só para lembrar, por exemplo, nós somos celomados, nós possuímos uma cavidade interna do corpo onde estão depositados nossos órgãos. Por exemplo, coração, pulmão, estômago, está tudo jogado dentro dessa cavidade. Jogado não, né? Eles estão ali todos arrumados e presos a essa cavidade interna. Mas se eu posso fazer, inclusive, cirurgias que tu abre, retira aqui tudo aqui de dentro, lava, depois coloca de novo, enfim. Nas planárias, essa cirurgia seria impossível porque ele não possui essa cavidade interna. Eu não consigo abrir a planária, retirar os órgãos, depois colocar de novo, porque ela não tem celoma, beleza? Assim como os quinidários, assim como os poríferos, tranquilo? Uma outra característica que já mais bem acentuada, uma característica legal, é que esses indivíduos possuem o sistema nervoso já melhor articulado, mais complexo do que, por exemplo, os poríferos. Lembra? Quer dizer, que os quinidários, porque os poríferos nem sistema nervoso têm. Já os quinidários possuem uma rede neural, e esses caras já possuem uma estrutura chamada ganglionar. O que é isso? Eles possuem concentrações do sistema nervoso em estruturas chamadas de gânglios, tá? Que é justamente numa parte central, e isso tudo fica localizado numa parte central da sua cabeça, no que nós já chamamos assim. Então, eles têm uma certa cefalização. Olha só, na cabeça, inclusive, tem células diferenciadas que formam aqueles olhinhos tristes da planária que tu vê que não são bem olhos, que nós chamamos de ocelos, mas que já servem para diferenciar a luz. Eles não conseguem formar uma imagem, mas eles conseguem diferenciar a luz. A planária sabe onde está iluminado e onde está escuro, pelos seus ocelos. E ela possui também aquelas estruturas aqui, olha, que ficam, né, mais exterior, que tem células capazes de ter sensações químio ao seu redor. Funciona basicamente como se fosse o nariz das planárias. Então o nariz dela é basicamente ali, que parece orelhas, mas são narizes. Posso dizer assim, eu acho, né? E ela mexe aquelas estruturas e vai nadando com ela nas planárias que são aquáticas. Então, lembra lá? Ela já possui o sistema nervoso mais desenvolvido, possui formação de gânglios e cefalização, bem como alguns órgãos do sentido, como os ocelos e células que conseguem sentir sensações químicas do ambiente. Beleza, galera? Nós temos ainda uma outra característica, que esses indivíduos eles já possuem sistema excretor. Olha que importante, tá? E através de protoneflídeos. O que são isso? São estruturas por onde ela vai excretar
principalmente amônia, mas o que não serve mais para o corpo deste animal. Tranquilo? Outra característica importante, galera, é que o sistema digestório desses caras ainda é incompleto. Quando se fala de sistema digestório incompleto, nós já vimos lá nos quinidários. O que é isso? Ele come e defeca pela mesma abertura, que nós chamamos de boca, obviamente. Então, é ruim, ele vai... Por que é ruim isso? Porque, além de ser, eu acho que desagradável, né? Imagina. Mas, enfim, esquece isso, tira isso da sua cabeça. Ele, ao comer, ele precisa digerir aquilo que comeu e depois ele, então, vai liberar, deixando o espaço vazio para comer novamente. Não é o que acontece com a gente e com outros animais. Nós, enquanto estamos comendo, enquanto está a boca aberta aqui, está comendo, depois está saindo, está comendo, está saindo e assim sucessivamente. É um tubo por onde está comendo, está absorvendo, está digerindo, está absorvendo, está saindo e assim sucessivamente. E as planárias não são assim. Por isso que é ruim, é menos complexo por conta disso. Porém, esses caras já possuem o sistema, quer dizer, esses caras ainda possuem o sistema circulatório e respiratório ausente. Por isso, as trocas gasosas são feitas através de difusão. Tranquilo, galera? Então, essas daqui são as características... sim, detalhe, já ia esquecendo. O sistema de reprodução destes caras podem ser dos dois tipos, tá? Ainda não, também, né? Tanto o sistema assexuado quanto a reprodução sexuada. Perfeito? Mas para entender melhor desses caras, nós vamos passar por cada uma das classes. Primeiro, as turbelárias, beleza? Que é a classe, então, das planárias. Para mostrar melhor essa classe, olha lá uma linda. Eu acho bonito esse cara, né? Uma não, várias, olha só, planárias aquáticas aí para mostrar para vocês. Então veja bem, né? Nem todas têm aquela mesma característica lá. Essa daqui, inclusive, tem uns enfeites aí. Olha que bonita que elas são. E algumas são até coloridas, né? Porém, galera, os aquaristas não gostam dela. Veja, os biólogos, como eu, até cria para mostrar depois para vocês, mas os aquaristas não gostam muito. Porque, na verdade, elas se reproduzem muito e acabam infestando o aquário inteiro e prejudicando, embora algumas sejam bem bonitinhas, né? Mas, enfim, então tá aí as nossas planárias dos vários tipos, das várias espécies, pertencentes todas a esta classe chamada, então, de turbelárias, beleza? Então, para entender melhor quem são esses caras, olha as características deles. Esses indivíduos, eles possuem vida livre, porém, a maioria é aquático. Os que são terrestres, tem também, eles vivem em ambiente extremamente úmido e escuro. Eles, pelas suas características morfológicas, vamos ver lá na frente, mas eles vivem nesses ambientes. As planárias, elas podem ser pequenininhas, têm um ânus um pouquinho maior, mas em média elas são animais pequenos, a não ser algumas espécies marinhas que já possuem um corpo um pouquinho maior, como aquela que nós vimos no vídeo anterior, perfeito? Esses animais, eles possuem dois tipos de digestão, a digestão intracelular, começa pela digestão extracelular, ele come, é digerido fora do corpo desse organismo, depois a célula novamente absorve e o restante da digestão ocorre no formato intracelular. Então, eles possuem digestão extracelular e intracelular. Eles também possuem na cabeça os ocelos, bem como órgãos quimiorreceptores, que são aqueles que estão aqui nessas estruturas da encefalização das planárias. Elas possuem dois tipos de reprodução, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, mas elas são hermafroditas. O que é isso? Elas possuem os dois sexos num indivíduo só, mas elas possuem a reprodução cruzada. No momento da reprodução, as planárias chegam, então, uma encosta na outra, e as duas se fecundam e as duas saem grávidas. Depois dessas planarinhas vão nascer as planarinhas bebês, coisas mais lindas, bem pequenininhas,
com desenvolvimento direto, ou seja, não tem a fase larval, ou seja, já nasce com a planarinha, já o formato que ela vai ter na vida adulta, inclusive ela só vai crescendo. A reprodução assexuada é aquela que nós já vimos, ela corta a planária todinha e dali vai gerar várias planárias. Por mais que o corte, ela gera outra planária. Tem gente que faz até um corte no meio, assim, ela fica com duas cabeças, enfim, tá? Isso é a nossa planária. Na estrutura corpórea desses indivíduos, vou mostrar aqui o desenho para vocês e nós temos algumas curiosidades interessantes. Olha lá do desenho dela, então. Nós temos aqui a cabeça, encefalização, as estruturas quimiorreceptoras. Nós temos os ocelos lá em cima, a parte ventral dela. Essa parte ventral possui vários cílios e células mucosas que liberam muco, uma secreção, e esses cílios vibram. E é assim que ela consegue, então, se locomover, principalmente naquelas que são terrestres. Outras que são aquáticas, elas mexem essa estrutura aqui e saem nadando aí livremente pelo ambiente aquático. Além disso, na estrutura ventral da planária, a faringe dela consegue sair da boca. Olha que coisa, né? Parece um alien. A faringe sai assim e a boca fica lá longe. Essa estrutura que vocês estão vendo aí no desenho, tá? E ela então sai comendo aquilo que ela encontra lá pelo ambiente. Abaixo está a estrutura reprodutora da planária, por onde ela consegue então se reproduzir, o chamado poro genital. Beleza, galera? Então essa é a parte física da planária. Vamos à nossa próxima classe, que é a da atênia, chamada então de cestodo. Pois é, esta é a classe da atênia. Existem duas espécies de atênia, uma característica do porco e outra característica de bovinos. Por quê? Porque ela precisa de... Na verdade, todos os indivíduos deste grupo eles são parasitas. E eles precisam de dois hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Uma parte ela passa no porco, outra parte passa no ser humano. Uma parte ela passa no bovino, a outra espécie. Outra parte ela passa, então, no ser humano, né? Vocês estão vendo aí a imagem dela, sinistro, né? Nós temos dois tipos. Uma é a Taenia solium, a outra é a Taenia saginata. Tá? A solium é dos suínos e a saginata é a dos bovinos. Elas possuem, então, a autofecundação, elas conseguem se autofecundar, mas também conseguem fazer o processo de fecundação cruzada. Tá bom? São hermafroditas, assim como as planárias. E além disso, as atênias têm um corpo todo segmentado. Cada estrutura dessa pode gerar uma nova atênia, por isso elas também fazem reprodução assexuada. Aqui o corpo desse indivíduo, extremamente feio. Na cabeça dela está essas estruturas que ela utiliza para agarrar o intestino e sugar os nutrientes daquele cara, então, que ela está parasitando, daquele cara ou daquela cara que ela está parasitando. Inclusive, tinha um tipo de regime utilizado para emagrecer, um regime não diria assim, né? Mas um método utilizado para emagrecer, que as pessoas compravam ovos de atênia e ingeriam esses ovos de atênia para que ela sugasse nutrientes desse indivíduo, esse indivíduo ia ficando magro. Está ficando magro porque está ficando doente, meu jovem. Porque esses bichos podem chegar até 6 metros de comprimento. Então imagina, 6 metros de comprimento dentro do teu bucho, sugando teus nutrientes, tu vai ficar seco mesmo, né? Mas porque tá morrendo. Então imagina, né? Tem gente para tudo nessa vida. Mas enfim, então essa daí é a chamada, popularmente conhecida, solitária. Já apareceu para vocês aqui o ciclo de vida da Taenia solium. Porém, dada a importância deste assunto, ou melhor, desta parte do assunto para as avaliações diversas aí que vocês podem encontrar pela vida, bem como a importância do conteúdo para a preservação da sua saúde, vamos aprofundar no ciclo de vida desses animais. Lembrem-se, a Taenia, ela pode ser de duas espécies. Nós temos então a Taenia solium e a Taenia saginata.
A Taenia sólio tem como hospedeiro intermediário suínos e a Taenia saginata tem como hospedeiro intermediário bovinos. Porém, o ciclo de vida das duas é igual, idêntico, modificando apenas no final uma coisinha que eu vou lá no final relatar para vocês, beleza? Mas para a gente entender esse ciclo, nós precisamos também definir duas coisas. Hospedeiro definitivo é aquele que vai, então, abrigar o verme na sua fase adulta. E hospedeiro intermediário é aquele que abriga a fase larval deste verme. Tranquilo? Então, veja bem. Tudo começa no hospedeiro definitivo. Quando esses vermes atingem a fase adulta e atingem também a sua fase reprodutiva, o ciclo, então, tem o seu início. Esses vermes, como vocês estão verificando aí, eles têm o corpo todo segmentado. Por incrível que pareça, cada segmento desse tem, então, um ovário, tem um útero e tem um testículo, cada um desses segmentos. Em geral, galera, esses vermes vão se encontrar sozinho no intestino do indivíduo parasitado. E daí o nome usual desses indivíduos, chamados então de solitária. Mas, às vezes, pode ser que a gente encontre duplas desses animais. Quando eles estão em duplas, eles podem se fecundar, ou seja, fecundação cruzada. Porém, quando eles estão sozinhos, também isso é possível, ou isso só é possível por conta do seu tamanho. Então, eles podem chegar a 6 metros de comprimento, não vai ter espaço para outro verme, por exemplo, dentro do intestino do indivíduo que está sendo parasitado. E quando ele está sozinho, ele pode se autofecundar. E essa autofecundação ela pode ocorrer, inclusive, no segmento. Veja bem, o segmento pode se autofecundar. Bizarro isso, né, galera? Mas é assim mesmo. Mas também pode ocorrer fecundações cruzadas entre segmentos. O que dá na mesma, porque é o mesmo verme. Perfeito? Mas vamos lá, vamos supor o seguinte. Então, o segmento se autofecundou, ocorreu a fecundação cruzada, acontece que formou-se, então, ovos. O nome desse segmento é chamado, então, de proglótides. A partir daí, nós temos proglótides grávidas com ovos. Essas proglótides, então, elas podem se desprender do corpo deste verme que está vivendo no intestino delgado do indivíduo parasitado e ir para o intestino grosso. Olha que bizarro. Chegando no intestino grosso, então, essas proglótides se misturam com as fezes do indivíduo, que ao ser eliminado esses dejetos, pode contaminar água, alimentação, solo, enfim, toda uma estrutura que o porco ou o boi, dependendo da espécie de Taenia que o indivíduo tenha, ao fuçar ou ao pastar, pode ingerir esta proglótide grávida. Ao ingeri-la, ele então vai adquirir os ovos desse animal. Esses ovos então vão eclodir e vão se instalar na musculatura desses animais. Quando eles se instalam na carne desses animais, eles formam pequenos cistos chamados de cisticercos. Esses cisticercos têm aproximadamente ali 1 centímetro de diâmetro. Esses animais, então, eles vão estar agora infestados por larvas destes vermes. Ao serem abatidos, né, e a sua carne vendida para o consumo, por exemplo, de seres humanos, esses seres humanos, ao comer esta carne mal passada, pode estar ingerindo a larva, então, desses plateumintos, que ao cair, por exemplo, no seu intestino, vão se desenvolver e formar, por exemplo, novamente um verme adulto que, ao chegar no período reprodutivo, recomeça o ciclo novamente. Então, fechou-se o ciclo reprodutivo da Taenia e com apenas uma diferença entre as espécies. A diferença é que, por exemplo, quando o indivíduo está sendo parasitado pelo verme, nós então dizemos que este indivíduo tem uma enfermidade chamada de teníase. Quando este indivíduo então
ele está somente com o cisto, que é o que acontece com o porco ou com o bovino, ele está então com cisticercose, beleza? Acontece que na tênia saginata pode ocorrer de seres humanos passarem de hospedeiro definitivo para hospedeiro intermediário. E ao consumir, por algum motivo, né, que seja numa proximidade ou no acesso à água contaminada, né, ao ingerir água contaminada, por ter saneamento básico ou condições insalubres de vias sanitárias, né, ele possa estar ingerindo, por exemplo, proglótides grávidas. Essas proglótides podem eclodir no intestino de seres humanos e se instalar na sua musculatura, formando cisticercos de 1 centímetro, assim como ocorre com bovinos, no caso, porque a tênia saginata. E esse indivíduo, em vez de ter agora teníase, ele tem cisticercose, tá? Só que existe um caso grave de cisticercose em seres humanos, mas também rara, e quando ocorre, esses indivíduos geralmente vão morrer, porque a cirurgia aqui é muito delicada, né, e às vezes nem tem condições de cirurgia, que é quando esse cisto ou esses animais, essas larvas se instalam no encéfalo de seres humanos. Olha como é bizarro essa situação. E aí esse indivíduo começa a desenvolver cisto na massa cefálica. Daí ele desenvolve um caso, que é o caso raro, de neurocisticercose, tá? Então, cuidado com essa situação, não é uma situação agradável, inclusive pode ser fatal. Beleza, galera? Então, tudo sobre o ciclo da tênia você já sabe para desenvolver boas avaliações a respeito deste conteúdo, bem como se prevenir dessas doenças. Então, qual é a forma de prevenção? Cuidado com saneamento, condições sanitárias adequadas, não comer carne mal passada e conhecer o ciclo para saber como é o desenvolvimento desses animais. Bem como toda verminose, galera, toda verminose pode ser eliminada com um remedinho básico que você compra na farmácia de R$5, é muito fácil, chamado albendazol. Então, comprou ele, tomou, tranquilo, você se livra então de qualquer tipo de verminose. E por último, nós temos a classe dos trematóides. Quem são eles? Eles são aqueles que provocam, por exemplo, uma das espécies que provoca o mais famoso, que provoca a barriga d'água. Também possui 2 hospedeiros, no caso deste daqui, que é a esquistossomose. Ele tem o hospedeiro que é humano e o hospedeiro que é o famoso caramujo. Então passa pelos dois. A diferença desses indivíduos para os demais aqui apresentados é que, assim, detalhe, na tênia, ela já possui, diferente da planária, a fase laval. Esse indivíduo também possui fase laval. Então, a tênia e a esquistossomose, eles não têm, então, o desenvolvimento direto como na planária. Não confunda isso, é muito importante. A esquistossomose, diferente dos outros indivíduos, ela não é hermafrodita. Ela possui, então, aqui indivíduos diferentes, de sexos diferentes. Eles fazem fecundação cruzada, obviamente. E eles possuem uma estrutura que nós chamamos dimorfismo. Eu nunca consigo falar essa palavra, mas enfim, dimorfismo sexual. Beleza? Então, eles possuem... O que é isso? O macho é diferente da fêmea. Eles são de tamanhos diferentes, de formas diferentes. Às vezes parece que é de espécies diferentes, mas não são, tá? Então, eles são diferentes os dois. E eles possuem uma estrutura chamada... os machos possuem uma abertura chamada cinecófora. O que é isso? Essa abertura é uma abertura que é ao longo do corpo como um todo, e a fêmea, na época do acasalamento, ela entra ali dentro e fica acasalando basicamente com o macho a vida inteira. Olha só, dentro do cinecóforo. Então, aí eles se unem, macho e fêmea, e formam
praticamente um organismo só. É bem romântico, inclusive, a vida de uma esquistossomose, né? Então, enfim, tá aí para vocês. Mas beleza, galera? Mas tranquilo, galera. Então, vimos já aparecendo aí, obviamente, depois da cópula destes indivíduos, é necessário que a gente entenda o processo de reprodução, ou melhor, o ciclo de vida do esquistossoma. Porque não basta entender apenas que eles têm sexo separado e que eles copulam, mas é preciso entender todo o processo de desenvolvimento, que para esses parasitas, para estes vermes, nós sabemos que é um desenvolvimento indireto, só que diferente, por exemplo, do que ocorre com Taenia solium, Taenia saginata. Aqui nós temos duas fases larvais. Meu Deus, professor, mas que coisa bizarra! Pois é, a vida desses caras aí é complicada e a gente acaba complicando também a nossa vida no momento de fazer a avaliação, mas não é o fim do mundo. Vamos concentrar para a gente entender. Vocês são feras. Vamos lá. Então, imagine um indivíduo com esquistossomose. O indivíduo está contaminado com o verme, ele tem o verme, e ele, então, por uma condição, não tem a devida educação ambiental, a devida educação sanitária, e ele vai ali, ou pelas condições em que ele vive, ele vai, então, defecar ou urinar às margens ou próximo de um rio ou de uma fonte d'água ou coisa parecida. Nas fezes deste indivíduo ou na urina será liberado então ovos do esquistossoma. Veja, vocês já viram, o esquistossoma já se uniu, já copulou, já produziu ovos, e esses ovos saíram então na urina e nas fezes desse indivíduo. Caíram na água, eclodiram e passaram a primeira fase larval, chamada então de miracídios. Esses miracídios são larvas ciliadas, eles saem nadando pela água livremente, procurando o que nós chamamos de hospedeiro intermediário, no caso, os caramujos, que são indivíduos do filo molusco. Uma vez que eles encontram, então, este caramujo, ele vai adentrar no corpo do caramujo, ele vai infectar o caramujo e vai dar origem à segunda parte do processo. Eles vão virar, então, esporócitos. Esses esporócitos, eles estão iniciando o seu processo de desenvolvimento da segunda etapa, que é a partir do miracídio. Uma vez que eles estão maduros, que eles se desenvolveram dentro do caramujo, eles vão então eclodir e dar origem à segunda fase larval. Olha só, a segunda fase larval se chama então de cercária, que diferente do miracídio não irá possuir cílios. Mas mesmo assim ela consegue nadar, ela consegue sair na água procurando o seu hospedeiro definitivo. Quem será o hospedeiro definitivo da cercária, professor? Obviamente são seres humanos. Um outro ser humano ali passando, descuidado por aquela região, andando pela água, o que vai acontecer? Essa cercária pode entrar pela derme deste indivíduo. Professor, o que é isso? Pela pele. Por exemplo, colocou o pé ali na água, a água contaminada, essa cercária então adere à pele desse indivíduo, entra pela pele, atinge os vasos, as veias, vasos desse indivíduo e sai nadando pelo sangue, viajando pelo sangue desse cara até chegar no seu fígado. Quando ele chega no seu fígado, ele vai se desenvolver para formar, então, o verme adulto. É neste momento que o indivíduo que foi contaminado por essa cercária, ele vai desenvolver a enfermidade provocada, então, pelo esquistossoma, que é a esquistossomose, a tal conhecida popularmente como barriga d'água, porque o fígado incha, produz uma grande quantidade de líquido e este indivíduo, então, fica com a barriga grande, cheia de líquido,
Por isso o apelido barriga d'água. Esse verme, então, ainda irá se desenvolver mais, chegando até a fase adulta, no período da sua reprodução, migra para o intestino, onde há a cópula novamente dos dois sexos diferentes, porque aqui eles se diferenciam, né? Você já sabe disso, produzindo novamente ovos que vão ser depositados ou no intestino grosso ou na bexiga e sairão novamente pela urina ou pelas fezes deste indivíduo contaminado, fazendo o ciclo novamente desde o início. Beleza, galera? Como prevenir isso, professor? Tendo cuidado, eliminando esses caramujos. Segundo, tendo educação sanitária, né? Tendo muito cuidado com isso. Terceiro, ter cuidado também onde toma banho, não tomar banho em lugar duvidoso, nem beber água de lugar duvidoso também, para não adquirir esses vermes. Tem gente que quando é atacado pela cercária, essa segunda fase larval, como ela vai entrando na pele, ele sente coceira, né? Então ele vai sentir coceira nas regiões onde foi atacado. Geralmente isso acontece no pé, nas mãos, enfim, porque ela está entrando na pele para atingir os vasos. Então, chegou nesse estágio, procure o médico para tomar um remédio e não desenvolver, por exemplo, a esquistossomose. Temos cada uma das classes diferenciadas aí e vocês não vão errar mais sobre os plateumintos. Olha que coisa maravilhosa a vida desses indivíduos. E para encerrar, vamos então a uma atividadezinha básica aí que eu deixo para vocês então no final do vídeo. Então vamos lá, na prática, galera, nós temos então o seguinte: observem as frases abaixo e depois marque a alternativa que contém as palavras que as completam. Então do ponto 1, os plateumintos são animais, pontinho, pontinho, e acelomados. Segundo as nossas características, tem lá A, B, C, D e E, nós temos então triblásticos ou diblásticos. Obviamente, nós já vimos no início, eles são triblásticos. Então os plateumintos são animais triblásticos e acelomados. Depois, ponto 2. Os plateumintos não apresentam sistema circulatório e sistema digestório diferenciado. O processo se dá por difusão. Muito bem, vocês aprenderam. O sistema, pontinho, pontinho, dos plateumintos é mais desenvolvido que os dos quinidários. Que sistema é esse que é mais desenvolvido que o dos quinidários? É o sistema nervoso. Os quinidários é uma rede neural, dos plateumintos já tem o sistema ganglionar. Muito bem, encefalização inclusive, e órgãos que são quimiorreceptores e fotorreceptores como os ocelos. As tênias são então o quê? Monóicas ou dioicas? Monóicas se elas forem então hermafroditas, dioicas se elas tiverem sexos separados, mas elas são hermafroditas, por isso elas são monóicas. Muito bem, e os plateumintos são classificados nas classes tubelário, trematodos e cestodos. E a gente então encerra tendo a alternativa correta como a letra A. Muito bem, galera. Então, encerramos aqui o nosso vídeo sobre plateumintos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha respondido as questões. Ainda faltou algum detalhe. Para se livrar dessas verminoses, então, muito cuidado, gente. Lave suas mãos, lave o alimento sempre, porque esses ovos, entrando em contato com a sua pele, às vezes, ele entra pela pele, imagina isso. Ou você ingerindo esses caras com carne mal passada, por exemplo, da bovina ou suína, você pode pegar solitária, e enfim, tá? Água contaminada, você pode adquirir esquistossomose. Então, cuidado, tá? Previna-se. E saneamento básico, uma água bem tratada, os dejetos também tendo sua destinação adequada, poderia nos livrar então de uma vez por toda dessas verminoses, desses parasitas que fazem mal à saúde. Mas enfim, vamos lutando para que isso aconteça e a gente se vê então no próximo vídeo
falando sobre a continuidade das verminoses, mas agora com os vermes cilíndricos, tá bom? Mas isso já é uma outra história. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário com dicas e sugestões, compartilhar o vídeo para que seus amigos também tenham acesso a este conteúdo e, se não for inscrito, se inscreva no canal. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. A gente se encontra por lá e falou!